Fala galera, beleza? Bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de teste unitário, ok? E nesse vídeo aqui, a gente vai estar falando a respeito dos test doubles, beleza? Os dubleres de testes, tá? Bem, as definições que eu tô tirando aqui, tá? Essas definições que vocês vão ver, é do livro do Vladimir Kurikov, que eu sempre tô deixando ele na descrição, tá bom? E aqui está o nome dele, tá? O nome é um pouco grande, eu não vou nem ler, beleza? Mas bem, vamos lá, né? A gente tem testes doubles, né? Que são os dubleres de teste, né? Então, o que é um dublê de teste, né? O Vladimir Kurikov, ele define como, com a seguinte definição, né? Um dublê de teste é um termo amplo que descreve todos os tipos de dependências fakes e não prontas para produção nos testes, tá? Então, o seguinte, essa ideia, né, de dublê, né, ela vem dos filmes, né? Por quê? No filme, você tem, muitas das vezes, né, o cara que de fato ele aparece no filme final, ou seja, em produção, né, às vezes na filmagem ele é substituído por um dublê, por um cara que não é o que vai aparecer de fato lá em produção, né? Para fazer ali uma cena perigosa e etc, né? Nesse caso aqui, a gente faz isso no teste, né? Então vem aí dessa ideia dos filmes, né, de dublê. Então vamos lá continuar, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui com código, pessoal, não se preocupe, tá? O que acontece? Os test doubles, né, a gente pode dividir ele em dois ramos, vamos assim dizer, né, em duas branches, né, os mocks e os stubs, tá? Então, o que acontece? Você tem mais dublês de testes, mas não vale a pena, tá? Você granularizar ele a um nível tão alto, porque você acaba falando da mesma coisa, só que com um nível bem pequeno de diferença, então nem compensa, né? Então, normalmente você fala mais de mocks e stubs. Acabou, né? Mas vamos lá, tá? Continuando aqui. O que é um mock, né, pessoal? O que são os mocks, né? Ele diz aqui, ó. Os mocks ajudam a emular e examinar interações externas, tá? O que são os stubs? Os stubs, eles ajudam a emular interações internas, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, supomos que na tua aplicação tu tenha, né, um serviço de SMTP, né? O serviço de SMTP, ele é uma interação externa, né? Então, se tu pega no teu teste e tu troca ele por um dublê, isso é um mock, beleza? Ou um spy, já vou falar. Isso é um mock, acabou, é um mock. Agora, por exemplo, quando tu usa um repositório para pegar dados do teu banco de dados, para fazer a interação entre as entidades, né, para hidratar as entidades e fazer a interação entre as entidades, aí é um stub, né? Então, quando tu pega o repositório de produção que de fato faz acesso ao banco e troca ele por um fake, né, por exemplo, isso é um stub, beleza? Vamos lá. Qual a diferença de mock para spy? O que acontece? Mock e spy é a mesma coisa, tá? A diferença, pessoal, é que o spy, você constrói ele na mão, tá? Você desenvolve ele na mão. O mock, você usa uma biblioteca, tá? Então, muitas das vezes a gente cria muito spy, né? Mas a gente chama de mock. Até os stubs mesmo a gente chama de mock, né? E na minha visão não tem tanto problema, tá? Na verdade eu não vejo problema algum. Você vê que as coisas são tão assim que a gente acaba chamando tudo de mock, beleza? Então bem, os stubs, né? Os stubs, como diz ali, ajudam a emular interações internas, como eu dei exemplo aqui do repositório, né? A diferença do stub, do dummy, do fake é o seguinte: o stub, ele é um fake, né? Que ele é inteligente, né? Ele é mais... o stub, né? Ele é um fake, né? Que é mais inteligente, né? Então, ele é mais elaborado, mais sofisticado, né? O dummy, ele já é um fake que você também constrói à mão, assim como o stub, mas ele não é tão inteligente, né? Ele é burro, né? Ele é dummy, né? E o fake, né? O fake, ele é um stub, né? Você vê como é difícil aqui, né? Por isso que a gente trabalha só com mocks e stubs, né? O fake, ele é um stub, né? Ou seja, ele é uma dependência mentirosa aqui, fake, que ajuda a emular interações internas, né? Internas. Que simplesmente ele está trocando
ali no teste algo que ainda nem existe implementado em produção. Por isso que ele é mentiroso, ele é fake, ele nem existe, entendeu? Então é basicamente isso. Então, se você cria um dummy, um fake ou um stub, você acaba chamando de stub, né? E se você cria um mock ou um spy, você chama ele de spy, ou você chama ele de mock, né? A gente fala, ó, mocka isso daqui, né? E etc, beleza? Então, vamos lá agora pro código, beleza? O que foi que eu fiz aqui, pessoal? Ó, olha só. Eu criei, né, 2 repositórios aqui, ó, os users repositórios e os posts repositórios, beleza? E aí, a gente tem 2 implementações e por a gente ter 2 implementações, eu abstraí com uma interface, né? Então a gente tem essa interface aqui, a users repository. O que acontece? Eu quero combinar algo com você aqui, né, pra gente poder dar continuidade à explicação, que é o seguinte: eu quero que a gente combine aqui que essa classe user repository, ela é de fato a classe, a implementação que vai ser usada em produção. Então ela de fato faz as consultas ao banco de dados, ó. Por isso que eu escrevi aqui algumas queries, né, só pra gente, aí, só por exemplo aqui, tá? Então essa daqui de fato é a classe verdadeira. E aí eu criei essa segunda aqui, que é a de mentira, beleza? E a mesma coisa para o post, beleza? Você pode ver aqui, né? E eu criei também a mesma coisa com o serviço SMTP, né? Que tem como uma classe aqui que é para enviar e-mail, né? Envia e-mail. E esse primeiro aqui, o SMTP Service, ele é o verdadeiro, ele é o de produção, né? De fato, ele vai enviar o e-mail, né? E aqui eu coloquei só uns console.log, né? A gente está combinando aqui. E esse segundo é o mocado, né? Ele tem um console.log aqui, mas ele não tem aqui o produção dizendo, ó, esse daqui é o que a gente vai usar em produção, beleza? E aí, eu criei uma classe user controllers, tá? Controller, né? Que ela depende aqui do repositório de usuários, do repositório de posts e do serviço de SMTP, beleza? E aí a gente tem aqui o nosso métodozinho, né, o like post, né? Então, o controller aqui, né, ele vai coordenar, né, as entidades, né, para conseguir executar o comportamento que a gente deseja, né? Então ele vem aqui e recebe o ID do usuário e o ID do post, e aí ele faz aqui a consulta no banco de dados dos dois. Se eles existirem, né, se os dois existirem, né, ele dá o like aqui no post, beleza? E aí salva os dois de novo com as novas informações, né? Ou seja, com a nova quantidade de like, que vai ser incrementada do post, e com o novo array de posts que o usuário deu like, né? Aqui na linha 17, ele faz o update, ele salva novamente. E na última linha aqui ele envia um e-mail, beleza? Usando o serviço de SMTP. Aí foi o que eu fiz? Eu fiz um teste aqui unitário, né? E aí no teste unitário, eu passei justamente aqui, ó, eu tô passando aqui as classes de produção, as implementações de produção, tá? Essas implementações de produção aqui, como eu tô implementando, como eu tô fazendo aqui, né, como no meu teste eu tô usando a implementação de produção, isso daqui no caso já não seria mais um teste unitário, tá? Aqui já seria um teste de integração. Por quê? Porque de fato eu vou falar com o banco de dados e de fato eu vou falar com o servidor SMTP. Então seria um teste de integração. Então aqui eu vou estar até trocando para o nosso lá, deixa eu ver, ó, o Fake User Repository. Fake User Repository, deixa eu tirar aqui. E para o Fake Post Repository, né? Fake Post Repository, ó. Faz o update ali, remove e aqui pro Mocked SMTP Service, beleza? Então, o que acontece, pessoal? Aqui, ó, olha só. Esse cara aqui, esses dois caras aqui, esses dois repositórios, eles são um stub, né? Por quê? Porque eles servem pra gente, como diz aqui na definição, né? Ele nos ajuda a emular interações internas, né? Então, o repositório, ele traz dado, né? Ele traz dado e a gente tem interações dentro da nossa aplicação. Já o serviço SMTP, né?
ele emula uma interação externa e o efeito colateral, a interação é lá no servidor SMTP, né? Então, quando você tem coisas que traz dado, inputs para a sua aplicação e tem uma interação interna, isso é um stub, né? É um stub. E quando você tem uma interação, uma emulação externa que provoca efeitos colaterais, não na sua aplicação, mas fora dela, aí você tem um mock, beleza? Aqui, ó, eu coloquei fake, mas nem necessariamente seria um fake, né? Porque, de fato, lembra que o fake, eu disse que é para uma dependência que ainda nem existe, uma implementação de produção dela? No caso aqui existe, né? Que seria essa classe. Então, o que eu vou estar fazendo aqui, até para não confundir, a gente pode trocar aqui stub, né? A gente pode usar fake também. Eu nunca vi ninguém colocando stub, cara, no teste, beleza? Vou trocar aqui, ó, colocar stub só para ficar mais claro, né? É um stub, né? Stub postures repository, beleza, pessoal? Então, vou rodar aqui, dei o teste, né? E algumas coisas quebraram aqui, tá? Vamos ver o que é que ele tá reclamando, tá? Ele tá reclamando que query é declarado, mas nunca é usado, né, cara? Isso daqui é um erro do... Deixa eu comentar aqui, só para ver se vai passar o teste. Deixa eu dar aqui um clear. Yarn test. Acho que ele vai reclamar desse user agora. Vai reclamar, velho. Deixa eu dar um console.log. Vamos lá. Console.log aqui, apesar de eu nem estar usando eles, né? Acho que isso é um erro de compilação ou transpilação. Yarn test. Vamos ver. Tá aí, passou, né? Então, pessoal, né, é basicamente isso, a diferença dos testes, o que é um teste double, né, e as diferenças dele, tá? E aí, depois nas próximas aulas, a gente vai falar até que ponto é um teste de integração e até que ponto é um teste aí de... um teste unitário, tá? Esse caso aqui, quando ele estava com as dependências de produção, ele era um teste de integração. Agora que eu mudei tudo para mock e stub, ele se tornou um teste unitário, tá? Porque ele continua rápido, as dependências continuam privadas e ele continua testando apenas uma unidade de comportamento do código. Mas a gente vai ver também, por exemplo, que esse código aqui, ele é um código que ele é um teste que ele é trivial, beleza? E seria mais interessante para a camada de aplicação a gente ter um teste de integração a um teste unitário, beleza? Mas isso daí é coisas para outros vídeos, beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, cara. Se você gostou, deixa o like na descrição, se aprofunda no assunto, né? Eu tenho certeza que esses conteúdos aqui vai te ajudar a se aprofundar no assunto de teste unitário, tá? Eu recomendo a literatura aí do Vladimir Kurikov, tá? Sem dúvida, beleza? Cara, compra o livro dele aí, show de bola. E é isso. Não esquece de deixar o like, não se esquece de se inscrever aí no canal. E obrigado por assistir. Abraço e sucesso. Valeu!